Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins. E professora Pura Moreno. E eu já quero convidar você para a gente conversar aqui, na verdade, sobre o que mesmo, Madinha, que nós já estamos quase o quê? Concluindo? Concluindo a unidade... Dois. Três. Três, verdade. Unidade Sim. 3. Gente, eu tô no mundo da lua, é isso mesmo, né? Mas que bom que tem aqui a professora Márcia fazendo aí pra gente voltar à terra, alô, pura terra, beleza. Mas vamos lá então, de olho na agenda, porque eu vou mostrar pra você o tema da aula 48.1. Vamos trabalhar período literário, vamos de literatura, arcadismo. Eu vou pegar a caneta, professora Márcia, escolha aí uma cor, vai, para nossa aula ficar bem pontual. Pronto. Eita, eu não sei porque eu tenho a impressão que a professora Márcia é flamenguista. Gosta do vermelho, gente do céu. Mas beleza, conversa à parte, vamos lá então. Escola literária, arcadismo. Vamos conceituar. Vamos aí apresentar essa escola em todo o seu contexto histórico, características específicas dessa escola, autores e obras. Vamos lá então e vamos para a nossa habilidade. Aplicar adequadamente as palavras quanto ao nível de informalidade do texto e empregando adequadamente as palavras, segundo o valor semântico que expressam. Beleza, então. E aí, claro, né? Iniciando a aula já com o texto atual. Olha lá o nosso texto imagético para te dar esse suporte básico. Mito e sociedade na Grécia Antiga, né? Jean-Pierre Vernant. O mito não é uma vaga expressão de sentimentos individuais ou de emoções populares. É um sistema simbólico institucionalizado com uma conduta verbal codificada, veiculando como a língua maneiras de classificar, de coordenar, de agrupar e contrapor os fatos, de sentir, ao mesmo tempo, semelhanças e dessemelhanças, em suma, de organizar a experiência. No e pelo mito, como impor uma língua, o pensamento se modela exprimindo-se simbolicamente. Ele se coloca ao mesmo tempo em que se impõe. A lógica do mito reposa nesta ambiguidade, operando sobre os dois planos. O pensamento apreende o mesmo fenômeno. Por exemplo, a separação da terra das águas, simultaneamente como um fato natural no mundo visível e como geração divina no tempo primordial. Beleza, então agora o momento sobre o autor. Vamos lá, vamos conhecer aí o autor Jean-Pierre Vernant, de 1914 a 2007, gente. Que pena, nos deu o adeus em 2007. Quem foi Jean-Pierre, Márcia? Historiador, antropólogo francês, estudou profundamente a Grécia e sua mitologia como meio para a compreensão da sociedade ocidental contemporânea. Considerado um dos maiores helenistas do século XX, Vernant publicou inúmeras obras sobre a Grécia Antiga, entre elas Mito e Sociedade na Grécia Antiga, da editora José Olimpo, e Mito e Pensamento entre os Gregos, da editora Paz e Terra. Ok, então aí você, estudante da NASA, já tem aí, claro, mais uma sugestão. Que legal, né? Então tome nota, vai colocando ali na sua playlist de obras literárias. Mas é uma leitura comum, professora? Sim. Por quê? Porque você lembra que você precisa ter aquela leitura de mundo. Isso aí entra lá nessa vaguinha. Vai lá, toma nota. Depois aí você passeando, navegando na rede, dá uma visitada, e amplia aí o seu conhecimento, né, Márcia? É isso aí. Então, essas duas obras de Jean-Pierre, com certeza ajudará você na hora da sua produção, ampliar seu vocabulário. Olha só, olha a dica maravilhosa. Legal, né? E chamando
E não esquecendo a nossa árvore do conhecimento que traz o nosso tema da aula. Vamos lá, período literário arcadismo. Tá todo mundo preparado aí? Tudo bem, então vamos lá, não ouvi. Você falou o quê? Sim, então vamos nessa. Arcadismo ou neoclassicismo? Então a nomenclatura aí você escolhe, mas na verdade o termo arcadismo é o mais usual, é o padrão, é o que aí indica essa escola literária, mas também neoclassicismo, ok? Vamos aos momentos aí históricos, né? Ao momento histórico. Lembrando antes a nossa leitura imagética, tá bom? Vamos aqui então, antes de olhar para esses tópicos do momento histórico, tentar aqui fazer essa leitura. Vamos lá! Você que está acompanhando, né? Visualiza aí, olha os detalhes. Olha as cores, olha o espaço, olha o tempo, olha aí a arquitetura aí desse monumento aqui, bem escondidinho, mas dá para observar as pilastras, eu acho que é pilastra, né, meu Deus, Senhor. Vamos lá. Então, mas você com certeza aí no componente de filosofia, sociologia, já viu uma imagem, né, nítida dessa obra, né, vamos dizer assim, porque é uma obra, né, gente? Construir algo dessa maneira é sim uma obra. Então, fazendo essa análise, pontuando para você aí essas pistas, né? Então, a gente observa que aqui nós temos a natureza, né? Temos a natureza, temos o verde, né? Temos essa paisagem bucólica, né? O campo. E isso tudo nos remete o quê? Essa paz, né? Essa paz interior. Quando a gente está agitado, amadinha aqui, terminou de trabalhar, gravou, trabalhou, slideou até de madrugada, não dormiu, de repente você pensa o quê? No refúgio. Oh, e aí o refúgio é onde? No campo, na zona rural. Então, gente, arcadismo. Exatamente isso, né? Vamos entender o que vem a dizer esse termo, né? Arcadismo. É esse aí que a gente acabou de fazer um exemplo aqui para você entender esse movimento, né? Então, as imagens aqui nos trazem isso. Essa busca, né? Por essa paz interior, por essa parte bucólica, né? Viver esse momento aí, né? Esse carpe diem que fala aí tanto que a gente às vezes não compreende, mas aluno da NASA, Mediação Tecnológica, ouviu falar em arcadismo, essa escola bacana, lembre-se, bucólico, campo, verde, né? E qual a professora Márcia explicou. E a professora Márcia é totalmente arcade porque ela tem um lugar que ela faz o seu refúgio top da galáxia, viu, gente? Eu vou confessar no final para vocês, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Depois da leitura imagética, agora já temos condições, então, de pontuar aí o momento histórico em que chega esse arcadismo, em que chega essa escola, esse movimento, com esse novo estilo, com essa nova produção literária, na verdade, com toda essa produção, né, artística, porque não é só na literatura, não é só nos textos, mas também nas outras artes, né? Vamos lá, então? No mundo, o que estava acontecendo? No século XVII, o século das luzes, o iluminismo. No Brasil, a expulsão dos jesuítas em 1759, o ciclo da mineração, Minas Gerais como centro econômico e político, a Inconfidência Mineira em 1789. Olha só! Então, 2 pontos importantes, viu, aluno? Você precisa estar aí antenado, ora lá, ora cá, fazendo sempre essa ponte, né? Você, aluno, tem que estar exatamente quando estiver no seu momento literário, estudando ou tentando aí identificar aí os textos, você precisa lembrar, peraí, mas foi em que época isso? Foi produzido quando? O que estava acontecendo aqui no Brasil? O que estava acontecendo lá fora? Né? E aí assim você vai tendo mais esse significado aí para a sua interpretação literária, beleza? Vamos então para os aspectos centrais. Aspectos centrais
da escola arcadista. Vamos lá. Primeiro, temos o racionalismo. Que é a superação dos conflitos espirituais do período barroco. Então, lembrando aí, olha só, que é superação dos conflitos espirituais do período barroco, significa que uma escola vem após a outra e não tem um tempo que marque, não tem uma data, não tem uma hora. Sempre vamos falar isso aqui para você. Por quê? Porque a produção da escola seguinte vai ter aí autor que vai ter resquício da escola anterior, né? Então aí, olha, o barroco acabou totalmente? Não. Mas ainda temos, olha só, chega o arcadismo com essa racionalidade de querer superar esses conflitos espirituais do barroco, né? Ser ou não ser, né? Tá bom? E aí o segundo aspecto central. Retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. Olha só, então, além de vir tentar superar esses conflitos do barroco, retoma os valores clássicos, ou seja, volta lá, né? E traz aí o bem, o belo, a verdade, a perfeição. E mais um aspecto central importante que é o Pastoralismo, utilização de pseudônimos pastoris, ou seja, usar outros nomes para identificar. Ou seja, Os apelidos. Isso. Nós temos aí os autores, né? Autores utilizando aí pseudônimo, porque não assina a sua obra com seu próprio nome. Por quê? Vamos lembrar que, né? O que acontece? Eles aí, esses autores, eles foram, né, filhos aí, claro, né, da sociedade aí, poderosa do momento. O que acontece? Viram lá no aspecto aí histórico, que a gente está naquele período lá da mineração, a coisa acontecendo, a evolução chegou. Essa sociedade manda seu filho para onde estudar? Para fora do Brasil. Lá em contato com tudo que está acontecendo, né, o neoclassicismo acontecendo tudo de bom lá fora, daquele período, naquele momento, volta depois que forma e tudo, doutor, médico, advogado, volta ao Brasil. E aí traz, né, consigo aí essa inquietação de produção. E aí vem como que um doutor pode assinar por uma obra? Então ele se vê como um personagem, na verdade, né, Amadinha? Como um personagem fazendo ali, na verdade, um ensaio, vamos dizer assim. E aí eles se colocam aí com outros nomes, produzem, né, e colocam aí pseudônimos, assinam com outro nome, beleza? E aí vamos aí para mais um aspecto central, que é a valorização. Opa, vamos pegar a caneta, que é a valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana, tá? Vamos entender agora. Vamos aqui. Vejam a imagem para que depois você possa contextualizar com o conceito, né, aí que nós temos das características dessa escola. Então, falamos do início naquela imagem, né, Amadinha? Como o nosso aluno precisa chegar aí à leitura desse texto imagético? O aluno aqui, ele vai ter que observar também, além das imagens, que sempre vai ter a fuga do campo. Sempre vai haver essa questão do pastor. Pastor, que pastor é aquele que cuida do rebanho, né? Essa é a imagem. Então, e tem algumas falas, né, expressões latinas, que diz o seguinte: fugere ubem, que fuga dos centros urbanos, ou seja, usar a natureza, aproveitar a natureza. Locus amenos, opção pelo bucalismo, pela vida e contato com a natureza e no campo. Pastores, riachos, ovelhas. Aura mediocritas, exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. Carpe diem, viveu o presente, viveu o agora. O nutilio truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Porque o barroco, né, era muito exagerado. É muito exagero. Lembra, gente, só dessa escola que você já estudou? Esqueceu? Vai lá na nossa playlist Mediação Tecnológica, tem lá a nossa aula de literatura barroco, lembrando barroco, aquele exagero em tudo. Lembra daquela arte no teto da igreja?
Aí quando você esquecer, coloca alguma coisa como ponto para você começar a ter aí aquele site, né? Não, peraí, barroco, como é que é essa escola? Então foca em algum item, alguma característica para você. Então o arcadismo vem, né, para quebrar esse exagero aí do barroco. Claro que não na sua totalidade, não é boom, né? Não é como a gente marca algo aí nas redes, amanhã começa tal campanha, e esquece a outra e vem uma nova. Não é assim, né? As coisas acontecem paulatinamente, né? Então as características elas vão ficando aí aparecendo, pinceladas, né, entre uma escola e outra, ok? Então o arcadismo ou neoclassicismo, vamos entender aqui por quê, né? Arcadismo, ele é também conhecido como neoclassicismo ou como setecentismo. Olha só, 3 nomenclaturas para essa escola. Então o arcadismo, ele foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. O nome arcadismo, ele faz a referência à Arcádia, que é uma região da Grécia Antiga, da mitologia grega. Ela era aí a morada de Pan. Quem é Pan? O deus grego dos bosques, matas e dos pastores. Então lembrar, né, Arcádia aí. Por que deu o nome para essa escola de arcadismo? Porque devido a uma região aí da Grécia Antiga chamada Arcádia, né? Arcádia, perdão. E aí, isso tudo em relação aí, sempre vinculado aí à mitologia, né? Lembrar do Pan, deus grego dos bosques, das matas e dos pastores, ok? E assim, ela é tida como ideal de inspiração poética. Beleza? Mais uma vez, um texto imagético para você não esquecer das características, tá? Os escritores desse período são conhecidos como Árcades, tá? O que eles buscavam? Buscavam distanciar da forma de escrita do barroco a escola literária anterior, que tinha os exageros, os excessos, como uma de suas características. Eles queriam, então, quer dizer assim, que o arcadismo é a simplicidade e o barroco era o exagero. Adoro exagero, mas o simples também é bom. Então, nós temos aqui, para recordar, né, essa questão aí das características nítidas nesse texto imagético, aluno da NASA, olha lá, tudo aí para você, né? O Árcade, a fuga, né? Então, fuga da cidade, essa né? fuga da cidade, eles Para saem, estão aí no campo, a gente percebe bem aqui, olha, né? Em que a gente entende que é ali que eles residem, mas, porém, né, saem aí, estão aí nesse momento bucólico, campestre, as ovelhinhas aí ao lado. Então, tudo mostrando essa paz, né, essa paz interior. E assim como nessa obra, nessa pintura, as poesias, a produção, né, das poesias também, elas nos transmitem isso. É nas poesias que nós vamos perceber essas características, tá? Essa fuga, né? Esse carpe diem, esse viver agora, tá bom? Então, os autores daí do arcadismo, eles tinham o costume de assinar seus trabalhos com pseudônimos baseados nos nomes de pastores da poesia grega ou latina. Né? Então, não era qualquer nome, e sim eles escolhiam o nome aí de pastores da poesia grega ou latina, ok? Por quê? Isso explica a presença da mitologia greco-romana e do pastoralismo nas obras arcadistas. Pronto, então tá justificado. Arcadismo em Portugal, falar em arcadismo em Portugal, você tem que gravar na mente e no coração esse nome, Bocage. Por quê? Quem foi Bocage, né? Para conhecer a obra do segundo mais importante sonetista português, tome como fundamentalmente importante os lemas Árcades, Fugere ubem, Unitiliza truncam, Carpe diem, Aura mediocritas, Locus amoenos. A poesia de Bocage está dividida em 3 vertentes: a arcádica,
O soneto é utilizado como estrutura, a satírica, devastadora e cruel em todos os sentidos, e a pré-romântica, nela predominam os temas de perdas e saudades, a solidão e a morte. Ok, então olha só, foca em Boccaccio e já pode tomar nota aí que ele produz aí a poesia em 3 situações diferentes, tá? Deixe bem separado aí para você não confundir depois. Vamos ao contexto histórico aqui do arcadismo. Na verdade, vamos pontuar o que surgiu no ano de 1756. Lembrando que já estava sobre esse movimento do arcadismo. Em 1756, fundaram aí a Arcádia Lusitana, esse local, né? Lembram que a gente falou na tela anterior? Então, uma reputada academia literária que tinha aí como objetivo combater os excessos de espírito barroco e orientar a produção poética para uma estética neoclássica. Pronto, esse é o fato aí que surgiu em 1756. Vocês estão percebendo que sempre a informação central é de que essa escola vem para combater o excesso de espírito aí do barroco, né? Ok? Então, com o objetivo, olha lá, vamos aí tomar nota, quem está aí fazendo o seu resumo. Então, com o objetivo de quê? De se afastar da estética barroca, o poeta Arcade baseia-se, né, nos preceitos do iluminismo. Olha a estratégia aí, né, desse Arcade, desse poeta aí dessa escola. Ele baseia-se em preceitos do iluminismo. Que vem a ser esse iluminismo? Movimento filosófico de base racionalista e antirreligiosas. Olha só, então, para combater esse exagero, né, do barroco, já vem com essa de tipo assim, né, eu vou de contra, eu sou do contra. Então, temos aqui, mais uma vez, um texto, né, imagético. Percebam que a aula está toda aí vinculada com os textos, né, para ajudar, para te auxiliar na compreensão dos conceitos, dos objetivos dessa escola, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Boccaccio na prisão. Que prisão é essa? A gente vê um beliche, bom, eu estou conseguindo ver porque está um sobre o outro. Amadinha, você consegue visualizar assim também? Essa é a sua leitura aí? Aqui. A gente pode dizer que aqui está bagunçado, estão as coisas embaixo. E ela está E nesse período que ele ficou na prisão, ele começou a fazer versos, sonetos. A criar, né? A começar a produzir. produzir aí. Ok. A musa é Marília. Essa musa é Marília. E o cenário? O cenário é campestre e é povoado de deuses, que predomina o quê? O locus amoenos. Então, aí esse locus amoenos, esse momento, esse local, sempre lembrando dessa parte, trazendo aí essa parte campestre, bucólica, ok? A poesia satírica de Boccaccio, ela tem uma força demolidora. Analisem, observem a imagem. A linguagem, ela é vulgar, os versos são em sua maioria de redondilha. Aí a gente vai ver essa questão em relação aos sonetos, redondilha maior, redondilha menor. Aí vai se tratar da composição, da estrutura aí dos versos, né? Cada verso aí, cada verso com a sua composição de 10 ou 7, dependendo. A obra é pré-romântica do poeta. A obra pré-romântica do poeta novamente se utiliza de quê? De soneto, né? Então, os temas trazidos aí no soneto são temas tristes, né? Onde a amada está longe e o próprio poeta se reconhece incapaz de recuperar as chances que a vida lhe deu. Então, Camões é tema do poeta por aquela
época. Vamos conhecer aí alguns autores do arcadismo brasileiro. Vamos lá, o primeiro e o grande e o nome forte do arcadismo brasileiro é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa nasceu em 1729 e nos deu adeus em 1789, em Clausete Saturnio. O que nós temos que falar desse grande autor, Amadinha? Certos traços do barroco nas suas obras poéticas, e de 1768, marco inicial do arcadismo no Brasil. Vila Rica, poema épico. Olha a importância de Cláudio Manuel da Costa, gente. Pseudônimo Clausete Saturnio. Vamos lá. Ele é o cara, né? Ele que deu início aí do arcadismo ao Brasil, no Brasil, com a sua obra. Ok? Então não esqueçam, isso é importante, né? Lembrar aí desses nomes aí que deram início à escola literária no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga, de 1747 a 1810. E aí é claro que vai lembrar da sua obra Dirceu, né? Em que nós temos aí, vamos lá, Madinha, falar um pouquinho sobre o Tomás Antônio Gonzaga e a sua grande obra. Cartas Chilenas, que foi uma poesia satírica, e Marília de Dirceu, que foi poesia lírica. E Tomás Antônio Gonzaga, ele assinava como Dirceu. Esta obra apresenta traços românticos, Marília de Dirceu, como a subjetividade e o sentimentalismo. Ok, então olha só, lembrando, né, o autor e seu pseudônimo, já vimos aí os dois, tá? Ficou curioso para saber como é essa composição, essa produção aí de Dirceu, né, que na verdade é Tomás? Vamos aqui, olha o exemplo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho um próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Olha só, então aqui buscando, né, aí as características já do arcadismo. E sempre a presença lá das ovelhinhas, ele como pastor. Ok. Marília de Dirceu, aqui a obra. Olha aí, legal, né? E Cartas Chilenas no mesmo livro, na mesma obra, né? Tem as duas obras dele. Então aqui, Cartas Chilenas, sob o pseudônimo de Critilo, Tomás Antônio Gonzaga, ironiza as cartas chilenas, a prepotência e os desmandos do governador Luiz da Cunha Menezes, apelidado num texto de Fanfarrão Minésium. Ainda há algumas dúvidas a respeito da autoria desta obra satírica, mas todos os indícios apontam para o autor de Marília de Dirceu. O que já se tornou consenso é o caráter pessoal dos ataques, não havendo nenhuma insinuação nativista ou desejo de sublevação revolucionária nos mesmos. Beleza, muito bem. E aqui nós temos mais um Basílio da Gama, 1741 a 1795. Assinava como? Termido Cipílio. Olha! Epitalâmio, as núpcias da senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uraguaia, 1769, poema épico em versos brancos, que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Com Uraguaia, faz menção à literatura nacionalista, índio, lindóia e heroína. Ok, então Basílio da Gama, já estão tomando nota aí, ampliando aí essa playlist literária de vocês? Tranquilo, legal, né? Vamos aí um exemplo então, o Uraguai. Vamos ver como é que é essa temática, é só um trechinho para você. Vamos lá.
Para morrer a mísera lindóia, lá reclinada como quem dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste, que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge o pescoço e braço, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltos para cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada, irrite o monstro, e fuja a prece no fugir à morte. Ok. Então, claro que aí a gente consegue também perceber, né, a questão das características principais do arcadismo, onde ele coloca aí até esse traço, né, em relação à sua produção. Mas o autor agora, Frei Santa Rita Durão, 1722-1784. Vamos lá. Quem foi o Frei Santa Rita Durão? Ele não tem pseudônimo? Ele aqui, ó, traz aqui Caramuru, a sua obra, poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Alves Correia. Também tem outros autores, né? Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, também que faz parte desse período literário arcadismo. Caramuru, obra importante de Frei Santa Rita Durão. Beleza? Muito bem, então aí alguns autores, né, do período aí da escola literária arcadismo e suas principais obras, ok? Muito bem, então assim, vamos adiante, vamos falar um pouquinho sobre o exemplo de Caramuru, vamos lá. Choram na Bahia as ninfas belas que nadando a Moema acompanhavam, e vendo sem dor navego elas, a branca Parai com furor tornavam. Nem pode o claro herói sem pena vê-las, com tantas provas que de dor lhe davam. Nem mais lhe lembre o nome de Moema, sem que ou o amante a chore o grato gema. Ok, aqui. Um pequeno trecho, né, da obra de Santa Rita Durão. Muito bem. Vamos lá, então. Agora, depois da leitura, né, desse trecho, que eu tenho certeza que você já gostou, né? Mas aí você pode estar fazendo essa pesquisa e ampliar aí, quer conhecer na sua íntegra, pode ir lá, né? Tá aí as indicações. Vamos aí falar sobre o arcadismo no Brasil, né? E aí nós temos o nome Gonzaga e a Pleiade de Mineira. Vamos lá. Então, os achados arcades brasileiros, eles estão envolvidos com a conjuração mineira, tá? Olha lá, vamos aí, tome nota. Tomás Antônio Gonzaga tem aí obra dividida em 3 vertentes. Já vimos, né? Vamos aqui então. Primeira vertente é arcádica, que é, na verdade, aí, a parte 1 de Marília de Dirceu, né? Lembra que foi feita a leitura anterior, só um trechinho. A segunda vertente, vamos colocar um aqui, a segunda vertente é a satírica, que são lá também, a gente fez a leitura de um trechinho, cartas chilenas, crítica severa, né, e debochada ao comportamento corrupto de Luiz da Cunha Menezes, o fanfarrão Minésio, e a terceira vertente, que é a pré-romântica, que é a parte 2 de Marília de Dirceu, tá? Então, aí aparecem no arcadismo os chamados arcades, né? Épicas, Basílio da Gama, com o Uruguai, e Frei Santa Rita Durão, com Caramuru. Então, vamos aqui entender que nessa tela está resumido, né,
para você aí, aluno da NASA, sobre as informações do arcadismo no Brasil, desses autores aí que tem essa diferença aí na sua produção literária, tá bom? Então, vamos lá. E falando também aqui da questão dessa pleiade mineira, que é reunião de homens ou poetas célebres, por extensão do significado do conjunto de estrelas. Então são os autores, né, que se reuniram para bater aquele papo, né, nesse período literário. Tá? Aí, é claro que fala de poetas célebres, né? Uhum. Mas sim, lembrando que vejam que eles já vieram, né? Estavam fora, tem todo um gabarito, né? Já estão todos aí, como é que se diz, com o seu diploma em mão, né? Médicos, doutores. Mas queria a simplicidade. Que queria. Marque aí, ó. Queria a simplicidade. Vida no campo, pastores, usavam outros nomes, então já sabe que são os autores do arcadismo. É isso mesmo. Mas relaxe, né, Pura? Sim. Que tá chegando aquele momento que você fez anotações, que é o momento trabalhando o gênero. Vamos lá, então, saindo da teoria indo para a prática total. Aluno da NASA, atenção aí, tome nota, você vai produzir, olha que legal, um resumo. Que bacana! Um resumo do período literário arcadismo, ou neoclassicismo, ou seticentismo, como você quiser nomeá-lo, tá? Pesquise um poema épico e identifique as características predominantes do período estudado. Então, é um caminho para você, para poder fazer aí o seu resumo, tá? Mas aí fique à vontade, você aí tomou nota, tem essa videoaula, vai lá na nossa playlist, mediação tecnológica, baixa, olha, 1, 2, 3 vezes e vai fazendo aí o seu resumo tranquilo, tá bom? Beleza? Então, assim, a gente encerra a nossa aula e daqui a pouco a gente retorna com a nossa revisão. Até a próxima. Valeu, até a próxima.